E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente da hora que você estiver me assistindo. Vamos hoje, nesta aula, tratar de mais uma modalidade de incidência do ICMS. É a incidência do ICMS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. O ICMS incide, portanto, também, nesta nossa aula número 11, você vai entender direitinho quando eu vou ter ICMS, quando há um fornecimento de mercadorias e uma prestação de serviços. Então, aqui eu tenho fornecimento e aqui uma prestação de serviço, fornecimento de mercadorias. Essa incidência, para você entender, é importante a gente trazer um pouquinho da incidência do ISS. Aliás, um dos bônus do nosso curso é o curso de incidência do ISS, com 50% de desconto. Então, por exemplo, exatamente no momento em que estou gravando essa aula, não sei se no momento em que você estiver assistindo serão esses os valores, o curso está com 50% de desconto na plataforma Aprenda, então está por cerca aí de R$ 80, um pouco menos que isso, mas você só paga metade, então ali em torno de R$ 40 por esse curso de incidência do ISS, tá? Lá fala tudo de incidência, fala de muitos outros aspectos do imposto sobre serviços de competência dos municípios. Mas o que eu vou trazer de ISS para você? Essa modalidade de incidência, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, guarda relação com a incidência do ISS. O ISS incide sobre serviços definidos em lei complementar. Então, para eu ter ISS, tá? Eu vou falar para você do ISS, eu tenho que ter um serviço. Então, são serviços definidos em lei complementar. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter a lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Eu tenho lá uma lista anexa dos serviços sujeitos ao ISS. Claro, não podem sofrer incidência do ISS os serviços de comunicação, com menos os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, tá? Transporte interestadual, intermunicipal e comunicação não podem ter de maneira nenhuma incidência do ISS. Fora isso, todos os demais serviços, todas as demais prestações de serviços podem estar sujeitas ao ISS e essa incidência depende do serviço estar relacionado em uma lei complementar. Se não tiver relacionado aqui, ó, nessa lei complementar sobre a qual estamos acabando de falar para você, tá? Nessa lei complementar aqui 116 de 2003, se não estiver definido aqui na lei complementar 116 de 2003, o serviço não pode sofrer incidência do ISS, tá? E aí vem um primeiro ponto. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, você vai ver que os serviços sujeitos ao ISS não entram nessa modalidade de incidência do ICMS. Então, basicamente é o seguinte, se eu tiver, tá, uma prestação de serviços, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Vamos colocar aqui em cima para você entender isso, tá? Se eu tiver uma prestação de serviços que está na lista do ISS, mais um fornecimento de mercadorias, sobre tudo isso aqui, haverá incidência de ISS e eu não terei ICMS. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa é internada em um hospital, fica lá por alguns dias, aí o hospital vai cobrar a diária hospitalar, os serviços, né, a diária dos serviços hospitalares, vai cobrar os serviços médicos, serviços de enfermagem, só que o hospital vai também ministrar medicamentos para o paciente internado. Então ali tem fornecimento de mercadoria.
Mas como o serviço hospitalar está na lista do ISS, sobre aquelas mercadorias que são fornecidas durante a internação, não tem ICMS. Sobre aquelas mercadorias fornecidas durante a internação, vai entrar ISS. Então imagina você que a conta, tá? Vamos imaginar você, cadê a telinha? Entra a telinha. Ó, vamos imaginar que a conta hospitalar deu lá de serviços, efetivamente, o valor de R$ 2.500. E deu de medicamentos um valor de R$ 1.200. Então, como esse serviço hospitalar, serviços hospitalares, estou falando de serviços hospitalares, eles estão sujeitos ao ISS porque eles estão aqui na lista. Então, sobre todo esse valor aqui, que é o valor de R$ 3.700, eu terei a base de cálculo do ISS. Por quê? Porque incide ISS sobre tudo. Perfeito? Então, o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço de que estamos falando, não é esse aqui que está na lista de serviços como sujeito ao ISS, tá? Já excluímos. Então, de que fornecimento de mercadoria com prestação de serviços estamos falando? É disso que você vai saber agora. Então, aqui a gente fecha. Se você não anotou, você printa a tela, fotografa que eu vou apagar. Então, a gente fecha esse raciocínio aqui de ISS, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. E estou falando de fornecimento de mercadoria mais prestação de serviços. Mas que fornecimento de mercadoria com prestação de serviços é esse? São duas possibilidades. Possibilidade número 1. Está aqui para você, conforme consta da Lei Complementar 87/96, artigo 2º, que fala da incidência, combinado com 12.8a, que trata do nosso momento do fato gerador, você vai encontrar lá fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não sujeita à incidência do imposto municipal ou fora da competência dos municípios. Então, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços que tem incidência do ICMS, que vai pagar ICMS e não ISS, porque tem serviço, é quando o serviço associado ao fornecimento não está na lista. Se o serviço associado ao fornecimento não está na lista, é ICMS sobre tudo. Da mesma forma que quando o serviço está na lista, é ISS, quando o serviço não está na lista, é ICMS. Então, eu vou ter o seguinte, ó, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços, então fornecimento com prestação de serviços, não compreendidos na competência tributária dos municípios, que é a competência do ISS. Na verdade, nada mais é isso aqui que um serviço fora da lista anexa à Lei Complementar 116. Serviços fora da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 são serviços sujeitos, quando associados a um fornecimento de mercadorias, esse fornecimento de mercadoria com prestação de serviço está sujeito ao ICMS. Basicamente, olha aqui o esquema disso aqui para você entender. Eu tenho um fornecimento de mercadoria, essa caixinha representa o fornecimento de mercadoria, mas uma prestação de serviço, só que a prestação de serviço está fora da lista, ou seja, não está na competência tributária do município, não tem ISS. Se não tem ISS, o ICMS incide sobre tudo. Sobre tudo. Então, eu vou ter ICMS sobre o valor do fornecimento e também sobre o valor do serviço. Eu vou te dar um exemplo. Serviço de fornecimento de equipamentos industriais com serviço de montagem. Então, uma determinada empresa, ela fornece equipamentos
industriais, tá? Mais montagem. A montagem feita pelo próprio fornecedor. A montagem feita pelo próprio fornecedor não está na lista de serviços, não está na competência do ISS. Ah, então se a montagem feita pelo próprio fornecedor não está no ISS, sobre essa montagem eu vou ter incidência do ICMS. Basicamente, é isso aqui que eu vou mostrar para você. Vamos imaginar que o equipamento industrial custa R$300 mil. E a montagem custa R$20 mil. Tá? R$20 mil. Então, eu vou somar isso aqui, vai dar R$320 mil. Isso aqui é base de cálculo de ICMS, porque eu tenho ICMS sobre tudo, sobre equipamento mais montagem. Porque essa montagem pelo próprio fornecedor do equipamento não entra na lista. Só está na lista de serviço, o serviço de montagem, se contratar um terceiro para montar. Então, eu sou uma indústria de equipamentos, eu vendi o equipamento. O meu cliente vai lá e contrata um terceiro. Esse terceiro é prestador de serviço. Não está fornecendo, quem forneceu fui eu. Tá? Então, eu forneço para você. Montado, então a montagem que eu estou fazendo faz parte da operação do ICMS, é o fornecimento de mercadoria, equipamento com serviço de montagem. Agora, se eu só forneço para você o equipamento, aí o fato gerador qual que é? Muito bem, é a saída da mercadoria, porque eu não vou montar. Então, o fato gerador é a saída. Nesse caso em que o fato gerador é a saída da mercadoria, tá? Aqui simplesmente a saída da mercadoria vai ser o fato gerador. O ICMS incide sobre a operação com mercadoria. Agora, quando... E aí você vai contratar alguém para montar, esse prestador de serviço paga ISS, quem for montar para você. Agora, quando eu forneço e monto, é ICMS sobre tudo. Tem aqui mais um exemplo para ficar claro. Olha só. Aqui eu tenho um aparelho de home theater com prestação de serviço de instalação. Então, você vai lá numa loja, tá? E a loja vai fornecer o home mais o serviço de instalação. É a mesma coisa da montagem. Por quê? Porque o item da lista de serviços 1406, ele diz que tem ISS, tá, na instalação de aparelhos apenas quando prestados ao usuário final exclusivamente com o material por ele fornecido. A mesma coisa aqui. Eu vou lá numa loja, adquiro um aparelho de home. Eu compro o meu home, não contrato instalação, compro, pago, incidi o ICMS lá na saída, trouxe para casa, chega aqui, eu contrato alguém. A essa pessoa que vier me prestar o serviço é contribuinte do ISS, ela vai pagar ISS. Só que eu não faço isso normalmente. Normalmente a loja, ela me oferece, Alan, você está comprando seu aparelho aqui, no caso aqui no meu exemplo é o home, você quer já montado? Quero. Quer já instalado? Claro, quero instalado. Eu não tenho habilidade nenhuma para instalar e eu vou ter que ir atrás de um prestador de serviço, eu já quero instalado. Aí a pessoa diz o seguinte, ó, o seu home theater, custa 4 mil, tá? E eu faço a instalação por R$120. Opa, beleza, tá? Aqui eu tenho um fornecimento de mercadoria com prestação de serviço fora da lista. Então, o ICMS incide sobre tudo, sobre o fornecimento do aparelho de home, mais o serviço de instalação que eu contratei, tá? Então, eu tenho incidência do ICMS sobre tudo. Base de cálculo é igual a R$4.120. Essa é a base de cálculo do ICMS nesse caso. Beleza? Bom,
Essa é a primeira situação de incidência do ICMS no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Quando eu tenho um serviço associado que não está na lista do ISS, eu vou ter o ICMS sobre tudo. A segunda situação é quando o serviço está na lista do ISS. Não. Agora minha telepatia profética captou aí a sua pergunta. Você está dizendo, olha a sua pergunta, você está dizendo o seguinte, Alan, mas eu acabei de ouvir você falar que quando está na lista é ISS, só que às vezes vai acontecer a seguinte situação. Olha aqui, vou colocar para você na telinha. É o inciso 5, tá? O inciso 5 do artigo 2º, e o momento é o 12.8b. Diz o seguinte, ó, fornecimento com prestação de serviço sujeito ao ISS, aí você fala, então, mas com prestação de serviço sujeito ao ISS não vai ter ICMS, vai ter ISS só. Só que aqui tem um complemento. Olha o que diz. De competência dos municípios, então leia-se ISS, quando a lei complementar aplicável, leia-se Lei Complementar 116, lista de serviços, anexa, aplicável à matéria, expressamente sujeitar a incidência do imposto estadual. Ah, então esse caso aqui, olha só, o serviço está na lista, é ISS, mas a lista tem um adendo. O item da lista diz, ó, serviço tal, ISS, exceto quanto às mercadorias fornecidas, partes, peças, alimentos, materiais, que ficam sujeitos ao imposto estadual, ao ICMS. Então, quando a lista da Lei Complementar 116 não fala nada, é ISS, essa é a regra geral. Está na lista é ISS, esquece o ICMS. Mas quando a lista diz que as mercadorias, as partes, as peças, tudo que é fornecimento está sujeito ao ICMS, então eu vou ter os dois tributos. A situação é essa que você está vendo na tela agora. Eu tenho um fornecimento de mercadoria, tá? Mais uma prestação de serviço que está na lista. Ora, se está na lista anexa, tem ISS, porém, sujeito ao ICMS, esse fornecimento associado à prestação de serviço, conforme a lista. Então a lista vem e diz, ó, a parte do fornecimento tem ICMS e o serviço é ISS, então eu vou ter os dois. Olha aqui na telinha, eu vou ter ICMS sobre o fornecimento e ISS sobre a mercadoria. Por quê? Porque a lista está sendo expressa que eu tenho ICMS no fornecimento. Percebeu? Sim, claro. Mais uma vez minha telepatia profética funcionou. Estou aqui gravando a aula e já sei o que você está perguntando aí agora. Vou dar exemplos. Exemplos da lista de serviços. Vem comigo na telinha. O primeiro item que eu vou citar é esse aqui, ó. Execução por administração empreitada ou subempreitada. Subempreitada. Eu consigo falar, tá? Ó, subempreitada. É um trava-língua, mas eu falo. Só que eu travei a língua na hora de falar. Então, ó, subempreitada de obras de construção civil. Então, eu vou resumir. Serviços de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes. Isso aqui está na lista, item 702. Se está na lista, é ISS, tá? Só que aí, olha o que tem entre parênteses no item da lista. Exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Ah, então, tudo que o prestador de serviço produzir fora do local do serviço, o legislador está dizendo o seguinte, ó, ICMS nesse fornecimento.
do que é produzido fora do local do serviço, ICMS. E ISS sobre o serviço. Vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo. Tá aqui, ó. Eu tenho uma obra. Vamos colocar aqui uma obra, tá? Obra. Vamos fazer aqui o canteiro de obra. E aí aqui eu tenho a construtora. Construtora. O que a construtora faz? A construtora faz aqui, ó, fora do canteiro de obra, ela fabrica pré-moldados e manda lá para a obra. Ó, esses pré-moldados foram fabricados fora do local da obra. Perfeito. Se a construtora mandou pré-moldado para fora do local da obra, aqui na obra, é claro, a obra é um serviço. Serviço de construção civil. Vamos aqui, ponto alto da aula é a hora que eu desenho, vamos fazer aqui o prédio sendo construído. Aqui o prédio, o edifício, parece dos Flintstones, né, da Idade da Pedra, mas é o jeito que eu sei desenhar, que eu sou muito bom em desenho, vocês sabem. Eu sei, tá bom, pode falar, tá parecendo mais uma peça de dominó, mas onde você já viu peça de dominó com 8 números, né, com 8 bolinhas? Dominó é só ter 6, então isso aqui é um prédio. Pois bem, o que vai acontecer aqui? Esses pré-moldados fabricados fora do local da obra estão sujeitos ao ICMS. E o serviço de construção civil, aqui, ó, está sujeito ao ISS. Por quê? Porque o ICMS, a lista prevê. Olha o que disse a lista. Exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador fora do local dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Percebeu o que fez a lista? Remeteu para o que é produzido fora do local da obra, remeteu para o ICMS. Certinho? Então é desse jeito que funciona. Alan, mas e se ele produzir a mercadoria no local da obra? Vamos imaginar que ele produz umas estruturas metálicas, tá? E ele fabrica, então, ó, ele fabrica estruturas no local. Aí, gente, a estrutura vai entrar na prestação do serviço, vai ser ISS. Tá? Essa estrutura metálica que é produzida no local da obra, ela não está sujeita ao ICMS. Por quê? Porque é no local. E a lista só sujeita ao ICMS o que é produzido fora do local da obra. Tudo bem? Ficou claro para você? A mesma coisa, gente, em reformas, tá? Tá aqui, ó. Tem um outro item da lista que fala, ó, em reparação, conservação, reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto fornecimento fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Aqui tem a reforma de uma ponte, tá? Essa ponte, ela está sendo reformada e tudo que vai na ponte, que é produzido pela construtora fora do local da obra, está sujeito ao ICMS. E o que é produzido no local da obra, ISS normal. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Mais exemplos. Nessa aula eu vou trazer várias situações para você da lista. Olha essa aqui. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. Tudo isso aqui está na lista. Então está sujeito ao ISS, tá?
Gente, vale para qualquer estado, está na lei complementar, então qualquer estado tem que seguir isso. Se você domina isso, você domina a legislação completa do ICMS, tá? Na parte de incidência no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Então aqui eu tenho essa prestação de serviço, ISS, só que a lista vem. Vou pintar de amarelinho, igual eu fiz no outro. Olha o que diz a nossa amada e idolatrada lista. Exceto peças e partes empregadas sujeitas ao ICMS. Quando você vai na oficina mecânica levar seu automóvel no conserto ou na revisão, lá no final, eles emitem duas notas fiscais. A nota fiscal de serviços, de mão de obra, e a nota fiscal de peças. Por que duas notas fiscais? Uma nota fiscal de serviços e uma nota fiscal de peças. É porque aqui, ISS, porque esse serviço está na lista. E aqui, ICMS. Por quê? Porque a lista sujeita peças e partes ao ICMS. A mesma coisa, elevador. O elevador do seu prédio quebrou. Chamou a empresa para dar manutenção, a empresa dá uma má notícia, foi o motor. Vai ter que trocar o motor do elevador. Fica em R$5.000 o motor e fica em R$2.000 a troca do motor. Então, ó, sobre os R$2.000 da troca do motor, que é a mão de obra, vai ter lá a incidência do ISS. E sobre o motor é o fornecimento de parte, né, peças e partes, o motor é uma parte do elevador, vai ter incidência do ICMS. Tudo bem? Outra situação, para exemplificar, mais um exemplo aqui. Telinha comigo, tá aqui, ó. Organização de festas e recepções. Organização de festas e recepções, o buffet. Buffet é serviço, é ISS. Só que aqui vem e diz o seguinte: exceto fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS. Então aqui, mais uma vez, buffet, exceto o fornecimento que fica sujeito ao ICMS. Percebeu a lista? Muito bom. E o último exemplo que eu vou te dar, bom, esse aqui só para não passar em branco, fez lá a festa de casamento. Todo o cerimonial, a parte de fazer a decoração, tá? A parte de realmente realizar aquela festa é serviço, é ISS. Agora, os alimentos e bebidas que eles fornecerem vai estar sujeito ao ICMS. E um último exemplo, que tem uma técnica um pouquinho diferente do legislador, é esse aqui para a gente fechar essa aulinha, que é daquelas aulinhas mais extensas. Eu tenho aqui, ó, item 9.01 da lista, hospedagem. Então, serviços de hospedagem em hotéis, a parte service condominiais, flats, a parte hotéis, hotéis residência, residência service, suíte service, hotelaria marítima, então um cruzeiro marítimo, por exemplo, motéis, pensões e congêneres. Isso tudo aqui, inclusive em ocupação por temporada, tá? Em que eu tenho esses serviços de hotelaria, é ISS. Não tem dúvida nenhuma. ISS é serviço de hotelaria. Então, a conta do hotel vai sofrer incidência do ISS. Entretanto, no final desse item da lista, o legislador disse o seguinte: olha só que interessante a técnica aqui. O valor da alimentação e gorjeta, incluído no preço da diária, tem ISS. Por que que ele está dizendo que alimentação e gorjeta que tiver no preço da diária tem ISS? Não é por acaso que está falando. Então, qual que é a interpretação que a gente faz? O que não estiver incluído no preço da diária de alimentação estará sujeito ao ICMS. De gorjeta, estará sujeito ao ICMS. Basicamente é o seguinte: você vai lá no hotel, tá? Você contrata 5 diárias, all inclusive.
Gente, aqui só tem ISS. Não tem o que dizer. Só tem ISS. Só que aí você vai num outro hotel, você contrata. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Deixa eu ver se eu coloquei para frente aqui. Coloquei espaço. Você vai num outro hotel, você contrata 5 diárias com café da manhã. ISS. Por quê? Tudo que está incluso na conta, tá? Da diária, a lei fala em diária, né? Tudo que está na diária, ISS. Só que almoço e jantar não está na conta, mas você consome almoço e jantar lá no hotel. Então, durante as suas 5 diárias, você faz 3 almoços e 5 jantares. Então, aqui, ó, ICMS, tá? Sobre os alimentos, aí as bebidas a mesma coisa, e também lá o garçom, tá? Que é a gorjeta do garçom. Desses almoços, desses jantares, ICMS. Por quê? Porque só é ISS do alimento e gorjeta que está incluso na conta, na diária. Aí é ISS. Os almoços e jantares fora da diária estão sujeitos ao ICMS. Então, sempre eu tenho que olhar o item da lista. Se o item da lista falar, vamos lá, hein, para fechar essa aula. Se o item da lista falar, ó, ISS, e não falar nada de ICMS, é ISS sobre tudo, sobre o serviço e sobre o que for fornecido junto. Se, outro exemplo, dedetização. Dedetização não fala nada. Então, veio dedetizar a sua casa. O sujeito vem, trouxe lá o formicida, o raticida, o inseticida, tudo, né, todos aqueles venenos lá, aqueles produtos de controle das pragas. O serviço de dedetização está na lista. Então é ISS. Não fala nada de ICMS sobre as mercadorias, então é ISS, tá? Agora, se falar o seguinte, ó, esse serviço está na lista, então tem ISS, exceto o fornecimento, aí sobre o fornecimento, ICMS. Perfeito? Ficou claro para você agora? Ótimo! Então fechamos aqui, claro, se ficar alguma dúvida, estaremos à sua disposição, eu e o professor Dimas, pelo nosso plantão de dúvidas, a nossa central de dúvidas. Hoje fico por aqui, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!